boa noite. Boa noite. Começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, anuncia a criação de uma comissão que vai dar maior transparência ao processo eleitoral. Pesquisadores brasileiros apresentam um curativo à base do látex da seringueira, que acelera a cicatrização de feridas em animais. Você vai ver também a criatividade do famoso projetista de carros Tony Bianco. Aos 91 anos, ele apresenta mais um modelo desenvolvido em uma oficina particular e inspirado no desenho de uma neta. No dia de São Francisco de Assis, a gente conta duas histórias que aquecem o coração. Uma, a de um cachorrinho que ganhou uma cadeira de rodas e voltou a se movimentar. E a outra, a de um jabuti que tem um novo casco feito numa impressora 3D. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, se reúne agora à noite com líderes partidários para tratar, dentre outros assuntos, sobre o aumento do preço dos combustíveis. Ao vivo, a repórter Manuela Castro traz mais informações para a gente. Manuela, boa noite. Olá, Catiúcia. Boa noite a você, ao Roberto e a todos que nos acompanham. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, tenta costurar um acordo entre os líderes dos partidos para votar ainda esta semana projetos relacionados aos preços dos combustíveis. Dois projetos tratam sobre um fundo estabilizador, que seria um fundo que vai diminuir as oscilações dos preços dos combustíveis. E um terceiro projeto propõe um novo modelo de cobrança do ICMS sobre os combustíveis, um modelo unificado para todo o país. Nas últimas semanas, Lira e o presidente Jair Bolsonaro tentam encontrar uma solução para a alta dos preços que atinge diretamente a inflação no país. Na última sexta-feira, os dois se reuniram com o ministro da Economia, Paulo Guedes, justamente para discutir esses projetos legislativos que podem ajudar a resolver o problema. Catiúcia e Roberto. Obrigada, Manuela. Ao ano das eleições de 2022, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, anunciou a abertura dos códigos-fontes das urnas eletrônicas a serem usados no pleito. Isso mesmo, esses códigos formam a programação que vai dentro das urnas e estão, a partir de hoje, disponíveis para auditoria. Além disso, Barroso criou uma comissão externa que vai garantir mais transparência ao processo eleitoral. Veja só o que ele disse. Nós constituímos aqui no Tribunal Superior Eleitoral uma comissão de transparência das eleições e chamamos representantes da área de tecnologia, representantes da sociedade civil e representantes de organismos públicos. Nós estamos muito empenhados em prover à sociedade brasileira, como temos feito ao longo dos anos, eleições limpas, seguras e auditáveis. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia retoma os trabalhos amanhã com o depoimento do sócio da empresa de logística VTC Log, Raimundo Nonato Brasil. De acordo com o presidente da CPI, Omar Aziz, esta será a última semana de depoimentos. Nesta terça-feira, será a vez do empresário Raimundo Nonato Brasil, sócio da VTC Log, prestar depoimento na CPI. A empresa de logística é responsável pela distribuição de vacinas contra a Covid-19. Ele deverá falar sobre supostas irregularidades de um aditivo ao contrato firmado com o Ministério da Saúde de cerca de 18 milhões de reais. O Tribunal de Contas da União apontou possibilidade de fraude e pediu a suspensão do termo contratual. Já na quarta-feira, os senadores vão receber o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Paulo Roberto Rebelo Filho. Ele será ouvido após funcionários da operadora de saúde Prevent Senior acusarem a empresa de fazer testes com cloroquina no tratamento contra a Covid-19. Senadores investigam se a operadora tinha um aval da ANS para realizar o tratamento precoce. O depoimento da próxima quinta-feira ainda não está confirmado, mas a expectativa é de que médicos da Prevent Senior que fizeram a denúncia possam ser ouvidos pela CPI.
Foram assinados nesta segunda-feira os contratos de concessão dos 5 lotes com empreendimentos de transmissão de energia elétrica leiloados em junho. As obras, que serão concluídas em até 5 anos, vão contemplar 6 estados e gerar investimentos de mais de R$1 bilhão no setor. Segundo o ministro de Minas e Energia, esses e outros empreendimentos têm ajudado o país a enfrentar a escassez hídrica. São alguns milhares de quilômetros, né, e outros tantos gigawatts que foram incorporados à nossa matriz elétrica. E isso tem sido fundamental, como mencionado também pelo nosso diretor-geral, nesse momento em que nós enfrentamos esse período de escassez hídrica, e evidentemente com consequências ao setor elétrico, em que nós estamos antecipando a entrada em operação, não só de geração, como também de transmissão de energia. A Universidade de São Paulo retomou hoje as aulas presenciais que estavam suspensas desde março do ano passado. Ao vivo da capital paulista, o repórter Pablo Mundim tem as informações para a gente. Olá, Pablo, boa noite para você. Olá, Roberto, Catiúcia, boa noite a todos. Depois de 1 ano e meio, a Universidade de São Paulo voltou com aulas presenciais nesta segunda-feira. Esse retorno ainda não é para todos os alunos, professores e cursos, como acontecia antes da pandemia. A reitoria recomenda privilegiar as aulas em laboratório ou atividades em campo. Para frequentar as aulas presenciais, é preciso estar completamente vacinado há pelo menos 14 dias. Aulas teóricas podem seguir de maneira remota. Segundo a USP, com o avanço da vacinação, a expectativa é receber 20% dos alunos nas salas, cerca de 12 mil estudantes nos 8 campi no estado. E também sobre vacinação, o estado de São Paulo começou a aplicar hoje a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em profissionais de saúde e em idosos com mais de 60 anos. Ao todo, 1 milhão de profissionais de saúde devem ser vacinados em todo o estado com essa terceira dose. Um detalhe importante, só vai receber a dose de reforço aquele com o ciclo vacinal completo, ou seja, recebeu as 2 doses ou dose única há pelo menos 6 meses. Vamos agora ao Rio de Janeiro com a repórter Flávia Grossi. Boa noite, Flávia. Oi, Pablo, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Aqui no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes garantiu que vai ter carnaval em 2022 sem distanciamento social. Segundo Eduardo Paes, com o avanço da ciência, é possível a reabertura de eventos desse tipo. Além disso, Paes também afirmou que com todos vacinados a vida pode voltar ao normal. A Liesa, que é a Liga Independente das Escolas de Samba, principal associação que organiza o carnaval aqui na capital, confirmou e comemorou essa decisão da prefeitura. Na semana passada, o presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro, disse que não haveria carnaval na Sapucaí com a restrição de público. Segundo Perlingeiro, além de tornar o espetáculo mais bonito, o público ajuda a viabilizar os custos da festa. Roberto? Tá certo, Flávia. Muito obrigado aí pelas informações. No Brasil todo, segundo o conselho que reúne os secretários estaduais de saúde, 598.152 pessoas morreram por causa da Covid-19 até agora. Foram 204 registros de morte nas últimas 24 horas. Além disso, são 21.400.000 casos confirmados até aqui, 10.400 nas últimas 24 horas. Em contrapartida, segundo os dados mais atuais do Ministério da Saúde, 20.442.653 pessoas que tiveram a doença se recuperaram. E a gente mostra agora como anda a vacinação pelo país, fazendo aí um recorte por regiões. E nós começamos ali pela região norte, que já teve aí 15.700.000 doses da vacina contra a Covid aplicadas até agora. Na região nordeste, 53 milhões. O centro-oeste, 18 milhões de doses, 106 milhões e meio aqui na região sudeste, 36 milhões e meio praticamente na região sul. E segundo o Ministério da Saúde, foram distribuídas até agora mais de 301 milhões de doses da vacina, sendo que 241 milhões já foram aplicadas.
148 milhões de pessoas aproximadamente tomaram a primeira dose da vacina e praticamente 94 milhões já tomaram a segunda dose também ou a dose única, sendo que 1.105.000 pessoas tomaram também a dose de reforço, a terceira dose. Boas notícias para quem está ansioso para viajar para o exterior. As pessoas com ciclo completo de imunização contra a Covid-19, ou seja, 2 doses ou a dose única, isso no caso da Janssen, já podem emitir o certificado em 3 idiomas. O recurso já está disponível no aplicativo Conect SUS. Se você tomou a primeira dose das vacinas de 2 etapas, quando entra no Conect SUS e faz o login, encontra em histórico este certificado de vacinação. É diferente para quem já completou o ciclo, ou seja, tomou as 2 doses ou a dose única da Janssen. O Certificado Nacional contra a Covid-19, ele pode ser emitido por qualquer cidadão que tenha completado seu ciclo vacinal, acessando o Conect SUS Cidadão por meio do Gov.br. Lembrando que o estabelecimento de saúde tem que ter enviado o registro para a base nacional, para que o cidadão consiga fazer a emissão do certificado. Isso pode levar até 10 dias, então se você vacinar e a informação ainda não estiver lá, seja paciente. Depois da imunização completa, o certificado pode ser emitido em 3 idiomas. Atualmente, vários países já aceitam nosso certificado nacional como comprovante, dentre eles França e Suíça. Então, se você planeja viajar para o exterior, tem que conferir se o país para onde está indo adota essa certidão e também se aceita o tipo de vacina que você tomou. Os idiomas são português, espanhol e inglês. Todas essas informações estão no site e no aplicativo Conect SUS. É tudo de graça. Pesquisadores brasileiros trabalham no desenvolvimento de um curativo de látex combinado com antibiótico que pode ajudar a curar feridas nas peles de animais e também de humanos. O projeto foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Estadual Paulista. As ovelhas foram escolhidas para os primeiros testes fora do laboratório. O curativo feito do látex da seringueira acelera a cicatrização. As membranas foram aplicadas nas feridas dos animais, junto com um antibiótico, a gentamicina. Utilizando esse tipo de curativo, você teria uma cicatrização melhor que em relação aos tratamentos que nós observamos. Se, porventura, alguma empresa se interessar, aí a gente poderia aperfeiçoar ainda mais esses testes para uma posterior comercialização. O látex da seringueira já é conhecido pelas propriedades cicatrizantes na pele. A novidade desse estudo é agregar antibiótico aos curativos, melhorando ainda mais a capacidade de regenerar as lesões. O uso do curativo em seres humanos pode tratar lesões severas, sem a necessidade da troca diária. Mas essa é uma possibilidade, porque as membranas precisam passar por mais testes e também pela avaliação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O fato de você desenvolver um adesivo barato foca bastante em pessoas carentes que têm aí uma condição de renda baixa, que não vai poder gastar aí um absurdo para poder ir fazer um tratamento adequado em feridas ou e mesmo em queimaduras. A função da universidade não é colocar produtos no mercado. Ela faz a pesquisa, deposita a patente, aí cabe a uma empresa externa a fazer o licenciamento. Hoje é segunda-feira, dia de entender as previsões do Boletim Focus, relatório do Banco Central, que traz a expectativa de mais de 100 instituições financeiras sobre a economia brasileira. E quem traduz essas projeções, esses números para a gente, é o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Boa noite, professor, bem-vindo. A gente tem os números aqui, coloca para a gente aqui no telão, para o professor comentar. E eu observei que da semana passada para cá não teve muita alteração, né? Qual é a novidade dessa semana? Professor, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Catiúcia, boa noite a todos que estão nos assistindo. Realmente foi surpreendente. Se a gente for olhar o Boletim Focus dessa semana e o Boletim Focus da semana passada, praticamente não há divergências. A única diferença é justamente em relação à inflação, ao IPCA, que nós vemos que ele teve uma pequena elevação bastante discreta de 0,06 pontos, né?
A explicação para isso, na minha forma de ver, é em relação ao IGP. O resultado do IGP de setembro, ele foi surpreendente, porque ele apresentou um declínio, ou seja, ele foi negativo em 0,64%. Então, ele reduziu um pouco as expectativas dos agentes econômicos que estavam apostando numa inflação cada vez mais elevada e nessa semana, ao menos, quer dizer, isso pode mudar, evidentemente, no próximo boletim, na próxima semana, no próximo mês, mas nesse boletim o que a gente vê é uma cristalização das expectativas. Veja em relação, por exemplo, ao PIB, exatamente a mesma expectativa, em torno de 5%, um pouquinho acima. Da taxa Selic, não há muita diferença das expectativas da semana passada para essa. Mesmo em relação ao dólar, por exemplo, uma estabilização. Então, eu entendo que houve uma espécie de uma quebra na expectativa de que a inflação dispararia ou ficaria fora de controle e o mercado já está mais ou menos trabalhando com esse número. É claro que tudo vai depender dos próximos índices do IPCA, de setembro e de outubro, do INPC e do próprio IGP, né, que todos eles acabam gerando uma expectativa inflacionária. E é o que eu sempre digo. A inflação é aquela ciência onde os sonhos e os pesadelos se realizam. Então, se todo mundo acha que a inflação vai subir, ela acaba subindo. Se todos acham que a inflação vai cair, ela cai. E nesse caso de hoje, pelo menos, houve uma certa estabilização nas expectativas dos atores econômicos privados. E ela influencia diretamente em todos os outros, né? Exatamente. Tudo isso tem um efeito cascata. Então, se todo mundo fala que ela vai subir, as pessoas começam a se comportar dessa forma. Quando há uma certa estabilidade em relação aos indicadores, as pessoas começam a dizer, olha, subiu, mas talvez não vá subir mais. Então, as pessoas começam a dizer, não tem por que eu correr ao mercado ou antecipar minhas compras, que teria um efeito inflacionário. Tá certo. Obrigada, professor, e até amanhã. Até amanhã. O Facebook, maior rede social do mundo, o Instagram e o WhatsApp passaram toda a tarde de hoje fora do ar. Com isso, milhares de usuários dessas plataformas foram impactados. Sobre o problema, o oficial-chefe de tecnologia do Facebook, Mike Schroepfer, disse se tratar de um erro de rede e pediu desculpas aos usuários. Agora à noite, as redes continuam sem funcionar. Daqui a pouco você vai ver. No dia de São Francisco de Assis, a gente conta duas histórias que aquecem o coração. Uma é a de um cachorrinho que ganhou uma cadeira de rodas e voltou a se movimentar. E a outra é a de um jabuti que tem um novo casco feito numa impressora 3D.
Prêmio Nobel de Medicina. Que este ano será dividido entre 2 pesquisadores com trabalhos que podem ajudar em tratamentos para a dor. Arden Patapoutian é filho de armênios, professor na Scripps Research, na Califórnia, e pesquisador do Instituto Médico Howard Hughes, em Maryland, ambos nos Estados Unidos. Ele descobriu uma nova classe de sensores que respondem a estímulos externos na pele e órgãos internos. David Julius nasceu em Nova York e é professor da Universidade da Califórnia. Ele usou um composto da pimenta malagueta para identificar um sensor na terminação nervosa da pele que responde ao calor. Os dois vão dividir um prêmio de 10 milhões de coroas suecas, cerca de 6 milhões de reais. O Japão tem um novo primeiro-ministro, Fumio Kishida. Ele foi eleito hoje ao obter a maioria dos votos para liderar o Partido Liberal Democrata. Kishida tem 64 anos, foi ministro de Relações Exteriores do Japão entre 2012 e 2017 e é considerado moderado. Ele substitui Yoshide Suga, que decidiu não se candidatar novamente após críticas sobre a condução da pandemia do coronavírus. Logo após tomar posse, Fumio Kishida convocou eleições parlamentares para o dia 31 de outubro. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul retomaram hoje uma linha direta de comunicação entre o governo dos dois países. Essa linha havia sido cortada meses atrás pelo ditador norte-coreano Kim Jong-un. Hoje, Pyongyang pediu que a Coreia do Sul se esforce para melhorar a relação entre os dois países e criticou o que chamou de 2 pesos e 2 medidas no desenvolvimento de armas. O Cumbre Vieja ameaça novas cidades próximas ao monte da ilha de La Palma. A face norte do vulcão colapsou ontem à noite, formando um novo fluxo de lava. E o vulcão segue ativo já faz 15 dias. Depois que parte da montanha desabou, o vulcão jogou lava e rochas para o alto, formando uma coluna de fogo. Até agora, a lava já destruiu 900 construções. 6.000 pessoas tiveram que sair de casa. La Palma fica no arquipélago das Ilhas Canárias, um território espanhol no Oceano Atlântico, na costa africana. Ontem, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez visitou a área e prometeu uma ajuda de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. A passagem da tempestade tropical Shaheen por Omã e pelo Irã deixou ao menos 13 mortos. Autoridades de Omã disseram que 4 das vítimas, incluindo uma criança, morreram ontem e outras 7 hoje. As fortes chuvas após a tempestade causaram inundações pelo país. No Irã, os corpos de 2 pescadores foram encontrados após as chuvas e outros 3 pescadores estão desaparecidos na província de Sistan-Baluchistan, na fronteira com o Paquistão. O sistema Cantareira, que abastece quase metade da região metropolitana de São Paulo, entrou em estado de alerta e o reservatório chegou ao nível mais baixo dos últimos 5 anos. Hoje, o sistema opera com 29,6% da capacidade, de acordo com o boletim da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. Quando fica abaixo dos 30%, o sistema entra na faixa de restrição. Mas pela regra da Agência Nacional de Águas, a ANA está valendo o estado de alerta, porque setembro terminou com o volume acima desse patamar. No mês passado, a quantidade de chuvas no reservatório foi menos da metade da média histórica para o período. Hora da previsão do tempo, Lara já está aqui. Boa noite, bem-vinda, Lara. A gente viu aí, choveu pouco em setembro lá em São Paulo, mas você vem falando aqui que outubro tem começado um pouco mais chuvoso. Qual é o cenário, então, para os próximos dias? Já te conto, Catiúcia. Uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o assunto chuva ele deve continuar aí como destaque nos próximos dias, porque a gente entrou na primavera, né? Que é aquela estação de transição entre o tempo seco e o chuvoso. Amanhã, então, pode chover forte em algumas regiões. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa? A gente tem um mapinha, olha só, deve chover forte aqui em toda essa área destacada no nosso mapa, que vai aqui desde o noroeste de Roraima, descendo, chegando até o sul, em Santa Catarina. E onde está laranja, a previsão então é de temporal. No Acre e parte do Amazonas, essa chuva forte aí deve vir com muito vento também. E na faixa aqui, que pega parte do centro-oeste e também do sudeste, pode ter até granizo.
E olha, esse é o caso de São Paulo, onde nós vamos ver então imagens ao vivo. O céu agora está encoberto e chove em algumas áreas da cidade. A previsão é de chuva durante toda essa semana e amanhã deve esfriar um pouquinho também na capital, com a mínima de 14 graus e a máxima não passando aí dos 19 graus. Agora, apesar da gente ter previsão de chuva para grande parte do país, algumas regiões elas ainda sofrem com a seca, como é o caso aqui do interior nordestino e também do norte de Minas Gerais. Nessas áreas, a umidade está bem abaixo do ideal, que é em torno de 60%. E onde está laranja, que inclui aqui o interior da Bahia, essa umidade está menor que 20%. Vamos ao vivo, então, até a capital baiana? Faz, olha, 27 graus em Salvador nesse momento e não tem previsão de chuva essa semana. Amanhã, as temperaturas elas vão variar entre 23 e 28 graus na capital. E para finalizar, então, vamos ver as temperaturas máximas em algumas capitais amanhã. Máxima de 21 graus em Florianópolis, 30 graus em Belo Horizonte. Aqui em Brasília, a máxima vai ser de 31 graus, 37 em Palmas e Cuiabá pode chegar aos 39 graus. É isso, Catiúcia. Obrigada, Lara. Até amanhã. A TV Brasil recebe um prêmio internacional por uma matéria exibida no programa Caminhos da Reportagem, que trata das várias formas de golpes na internet. Aí eu vi que era falso, fora que eu falei, putz, caí no golpe. O programa Caminhos da Reportagem da TV Brasil recebeu uma menção especial do Prêmio E7 de Jornalismo em Segurança da Informação 2021. O episódio As Definições de Fraude Foram Atualizadas, da jornalista Graciele Bittencourt, competiu com trabalhos de diversos países e foi a reportagem brasileira que alcançou a maior pontuação. O programa foi ao ar em abril deste ano e mostrou como as pessoas podem se proteger de golpes cibernéticos. O que fazer quando perder ou tiver seus dados roubados ou o aparelho roubado? Mude as senhas ali e faça isso o mais rápido possível. Normalmente aprendo com os erros dos outros. Eu gostaria que as pessoas aprendessem com o meu e não caíssem. O Dia das Crianças é na semana que vem e vem aquela vontade de comprar presente para a garotada, né? Mas nós temos que tomar muitos cuidados. Os brinquedos devem ser seguros e adequados à idade das crianças. E um selo do Inmetro garante a qualidade. Cuidado com a segurança é sempre uma preocupação da Patrícia quando escolhe presentes para a filha de 8 anos. No Dia das Crianças, não será diferente. Eu sempre comprei brinquedo que fosse relacionado sempre à idade dela. Nunca comprei uma idade a mais do que o brinquedo recomenda. Mas nem todos os pais são como a Patrícia, o que pode ser perigoso. Às vezes a criança tem 1 ano e querem levar brinquedos com peças pequenas e a gente sempre tem aquela preocupação, olha, pode ter um risco, né? A criança pode pôr na boca, tem essa questão da segurança. Na hora de comprar um brinquedo, pais e responsáveis devem ficar atentos ao selo do Inmetro, que garante a segurança daquele produto para a faixa etária indicada na embalagem. Cada brinquedo passa por mais de 90 testes para receber o certificado. Impacto e queda mostram se o produto solta partes pequenas que podem sufocar a criança ou partes cortantes. Também é analisada a liberação de substâncias tóxicas. A gente sempre oferece o brinquedo testado, principalmente no ambiente de metais pesados e no ambiente químico. Ou seja, a criança pode brincar, pode morder, pode levar à boca que ela não vai se contaminar, porque a tinta é atóxica, o plástico não tem nenhum contaminante, nenhum metal pesado. O ruído emitido pelo brinquedo também precisa estar dentro dos limites da legislação. Tudo para garantir um Dia das Crianças só de diversão para pais e filhos. Hoje é o Dia Mundial dos Animais e essa história que você vai ver agora mostra como a tecnologia pode ser usada para assegurar o bem-estar dos bichinhos. Após ter mais de 80% do casco comprometido em um incêndio, um jabuti sobreviveu graças a uma prótese feita numa impressora 3D. A iniciativa deu tão certo que foi parar no livro dos recordes, o Guinness Book.
Essa história começou lá atrás, em 2015, quando a jabuti fêmea Fred foi resgatada de um incêndio florestal no Paranoá, perto aqui de Brasília, com 85% do casco queimado. Ela ficou cerca de 45 dias sem se alimentar espontaneamente e a queimadura foi tão severa que ela perdeu cerca de 85% do casco, que tem uma função extremamente importante na vida dela, de proteção, de camuflagem, de termorregulação. Assim que a gente percebeu que o animal realmente tinha condições de sobreviver àquele incidente, a gente entrou em contato com alguns outros colegas, dentre eles dentistas humanos, designer gráfico, que é o caso do Cícero, alguns dentistas veterinários e outros veterinários também que têm especialização em clínica geral, para tentar estabilizar esse quadro e desenvolver esse projeto da prótese. E para conseguir criar a proteção artificial, os voluntários usaram um material resistente e de baixo custo. Gastaram apenas R$160. E na hora de projetar, tiraram fotos do casco de outro jabuti e digitalizaram as imagens usando um programa de computador gratuito. O outro desafio foi organizar a estrutura de modo que ela fosse impressa em várias partes. Então nós criamos um sistema que acoplava 4 partes, dividimos em 4 partes esse casco e eles se acoplavam. Mesmo dividindo em 4 partes, demorou mais de um dia para imprimir cada um desses pedaços, né? Testamos, deu tudo certo. Para ficar ainda mais realista, a prótese foi pintada à mão por uma artista aqui de Brasília. Agora, além do reconhecimento de Fred, que já usa o casco há mais de 6 anos, a iniciativa foi parar no livro dos recordes, o Guinness Book, como a primeira prótese animal feita em impressora 3D no mundo. Uma das primeiras coisas que ela fez foi se esconder, então isso denotou bastante sucesso. E, é claro, os integrantes ficaram muito contentes por todos os desafios que foram superados, por ajudar a Fred. E, claro, veio o bônus final, não esperado, de explodir a nível mundial e ser formalizado agora, em 2021, como um recorde, sendo o primeiro casco modelado em 3D para um jabuti da história. E vem de Januária, no norte de Minas, uma outra história que faz todo sentido neste dia, que também é dedicado a São Francisco, o protetor dos animais. Um menino e seu avô, comovidos com as sequelas provocadas por uma briga entre cachorros, resolveram garantir uma vida melhor ao cãozinho que ficou mais machucado. A reportagem da nossa afiliada TV Januária, integrante da Rede Minas. Paçoca só consegue andar por causa deste improvisado andador, feito de canos de PVC adaptados a 2 rodinhas. Tudo porque as pernas traseiras sofreram uma grave lesão, comprometendo a coordenação motora, o que possibilitou o animal de andar. Após ele ser agredido por 2 cachorros de rua, ele lesionou a medula e paralisou a parte traseira. E a fim de uma qualidade de vida melhor, o meu filho Matheus buscou na internet uma forma de fazer uma cadeirinha, né? Para que ele tivesse mais mobilidade. Paçoca ainda faz uso de fraldas descartáveis. É porque ele não tem mais o controle, né, orgânico, por motivo de ter lesionado a coluna. Sempre que necessário, mas é 3 vezes ao dia. Todos os dias, seu Elísio e o neto vão à praça e levam o animal de estimação para passear. A preferência pela vida e por pior situação que encontre seu pet, nunca abandone, né? A humanidade agradece. Eu fiquei feliz, porque ele ia andar de alguma forma. O que você diria para outras pessoas com relação a gostar, amar e fazer bem os animaizinhos? Não só esse cachorrinho, mas todos os outros. Elas têm que tratar bem os animais. Tem gente que é cruel, não gosta, uma pedra, mas tem gente que ama. Os animais são o melhor amigo para a vida. Bom recado, né? A Orquestra Sinfônica de Minas Gerais está completando 45 anos. Na trajetória, espetáculos marcantes. E para celebrar o tempo e encantar ainda mais os mineiros, a orquestra voltou a se apresentar em espaços abertos. É o que mostra a reportagem da nossa afiliada Rede Minas. Uma orquestra que merece mesmo os aplausos.
Sempre acostumada a grandes concertos, desde as suas primeiras apresentações, que já tiveram como convidado a regência do ilustre maestro Isaac Karabichevsky. E até cantores internacionais, Andrea Bocelli e André Rieu, já se apresentaram com a Sinfônica de Minas. Atualmente, a orquestra conta com cerca de 70 músicos, que com a pandemia nos últimos tempos tiveram que se limitar às apresentações virtuais e sem a presença do público. A orquestra, na verdade, ela tem essa característica inovadora. Ela está sempre, vamos usar a palavra da moda, se reinventando. E a gente pode ver isso muito na pandemia. Na volta dos músicos, peças do barroco italiano, Mozart, Vivaldi e Pergolesi. O atual regente da Sinfônica, o maestro Silvio Viegas, descobriu a música erudita ainda jovem, na adolescência. A primeira vez que eu assisti a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, eu tinha 12 anos de idade. E foi no concerto com Carlos Alberto Pinto Fonseca regendo. E eu fui assistir porque ele estava fazendo uma das sinfonias preferidas minhas, que era a Sexta de Tchaikovsky, a Patética. Parabéns, Orquestra Sinfônica de Minas. Que venham mais 45 anos. O nome de Otorrino Bianco é uma lenda entre os brasileiros aficionados por carros. Tony Bianco, como é conhecido, criou modelos famosos nas pistas, cobiçados nas ruas. Sua mais recente criação é uma homenagem a uma de suas netas. Com 91 anos ainda entra em automóvel. O sotaque italiano entrega a origem e a alegria é a de um menino. Aos 90 anos, Tony Bianco não esconde a grande paixão da vida, os carros. A sala cheia de prêmios é um sinal da genialidade do projetista automobilístico que aprendeu tudo o que sabe na prática. No jornal tinha um pedacinho assim. Precisa-se de chefe de oficina. Falei, é aqui que eu vou. Não sou chefe, não sou nada, mas eu vou tentar. Aí trabalhei de funilaria e pintura, aí já tinha aprendido a soldar, aprendi a desmontar motor, tudo sozinho. Tony Bianco fez e faz história no automobilismo brasileiro. Foi membro da equipe Willys de competição. Entre os protótipos de corrida, construiu o Fúria, que deu origem ao modelo Bianco S. O coupé de linhas aerodinâmicas fez sucesso no Brasil e no exterior, com 180 unidades encomendadas no Salão do Automóvel de São Paulo em 1976. O modelo mais recente saiu do desenho carinhoso de uma das netas. De vez em quando abro a porta aí e vejo Bruna me dar, quase as lágrimas nos olhos. Porque digo, puxa vida, fiz um negócio, me custou um pouco de vida minha. Chassi tubular e carroceria de alumínio. Tudo feito artesanalmente, soldado e moldado aqui, nesta modesta oficina. Após 2 anos de muito trabalho, cerca de 8 horas por dia, o Bruna ficou pronto. E por questões burocráticas, infelizmente, o veículo não foi emplacado e não pode circular pelas ruas. Mas eu não resisti mesmo assim, quis entrar no carro para ouvir o ronco do motor. Afinal, não é sempre que a gente encontra criador e criatura no mesmo lugar. Então vamos fechar os olhos e fingir que a gente está na estrada. Pronto, vamos embora. Vamos embora. Tchau, tchau. Bye. A gente acaba de receber uma informação de que o WhatsApp, o Instagram e o Facebook começam a voltar a funcionar aos poucos, depois de terem passado mais de 6 horas fora do ar. É isso. Estiveram hoje com a gente as intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais, Brenda Rodrigues e Neide Lins. O Repórter Brasil fica por aqui. Você pode rever as reportagens de hoje em nossas redes sociais. Uma ótima noite, a gente se vê e de volta amanhã. A gente termina aí com imagens da cidade de Natal. Obrigado pela sua companhia, boa noite, até amanhã. Vamos usar a máscara. Tchau.